Como vai você? Tudo bem? Mais uma vez, estou aqui imensamente feliz, alegre por estar contigo, por saber que sou enviada por Deus para estar passando mais um momento, juntinhos, ligadinhos no amor do Pai, porque Ele te ama e muito, e Ele tem bênçãos para você neste dia. Amém? Estás bem? Como vai a sua vida? Que possas estar respondendo a Ele mesmo, a Deus, e que você possa refletir sobre a sua própria vida, o que se passa com você. Estás feliz dentro das tuas possibilidades, daquilo que Deus já tem te dado, ou o que você não enxerga, que você não vê, os livramentos que Deus tem te dado, as possibilidades, elas estão dentro daquilo que você está gostando, está bem, mas quero te lembrar que o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, então nada seria fácil. Mas Ele disse para estar com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E para que também nós possamos termos bom ânimo, estarmos sendo mais do que vencedores em seu nome, nós precisamos no nome dele, ele está presente. Nós precisamos crer. E é sobre isso que estaremos falando hoje, com o tema Jesus está aqui. Ele vive. Amém? Jesus está na casa. Jesus está na casa. Que casa, minha irmã, se estou na rua? Do seu coração. Amém? Porque é este lugar que Ele escolheu para habitar. É dentro do seu coração. Amém? E enquanto isso, quero agradecer a você que tem inscrito no canal. Olha, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Fico muitíssimo feliz. Me sinto honrada, privilegiada. Amém? Mas que toda honra, que toda glória sejam dadas ao único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, que é Jesus. Aquele que está aqui, aquele que está aí. Aquele que está aqui, aquele que está aí dentro do teu coração. Amém? E você que não se inscreveu, mas que está aí todos os dias conosco, muito obrigada. Que Deus te abençoe imensamente também. Eu posso ouvir um amém? E vamos caminhando juntinhos nesse amor de Jesus que transborda em nosso meio, porque a presença dele se faz notória, a presença dele é bem-vinda, e se ele é bem-vindo, então, olha, o Espírito Santo dele tem liberdade para agir. E, enquanto isso, o reino dele desce a nosso favor. Sabes lá o que é isso? O reino de Deus desce. Porque não se esqueças que estamos falando de algo espiritual. E neste momento, nós não damos vazão à carne, mas nós damos vazão ao Espírito. Aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós. Amém? Só Deus conhece o nosso espírito, e só Ele conhece a alma humana, essa que está aí dentro desse invólucro humano que é o corpo. A alma está centro das emoções, olha, batimento cardíaco, e é justamente aqui que Deus quer trabalhar, e é aqui que Ele trabalha. Ele vê o homem não como o homem vê, como Ele disse para Samuel quando vai ungir a Davi, mas Ele vê o coração. Amém? Porque é de lá que procedem as saídas da vida. Amém? E é no coração que, se der vazão à carne, o coração fica cheio de coisas que desagradam ao Senhor e não fazem bem para Ele mesmo, porque ele se perde por causa do coração. Amém? Mas que neste coração possa estar habitando Jesus Cristo,
porque ele entra na casa e ele trabalha num processo de transformação que depois aquele pelo qual o Senhor trabalhou se desconhece, porque agora não é mais ele que vive, mas Jesus vive nele. Vale a pena. Amém? Dica do céu para você que não vem de mim, mas que vem do Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? Portanto, que possamos continuarmos ligadinhos neste amor. Amém? E, enquanto isso, quero te lembrar, para quem não me conhece, quem entrou aí pela primeira vez, essa criatura que vos fala, o meu nome é Sueli Arcanjo, amém? Olha, prazerzão para quem está aí agora, chegando, seja bem-vindo, amém? Porque aqui é casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, amém? E o que Ele tem aqui para te oferecer, bênçãos, através da sua palavra, porque não tenho condições de te oferecer, mas eu quero e desejo ser todos os dias o instrumento de Deus para a edificação da sua vida, da sua história. Amém? E, enquanto isso, estaremos aqui te dando a oportunidade de estar curtindo, de estar dando seu likezinho, comentando. Comenta aí, vai, importante. Amém? E para que você já se prepare para compartilhar esta mensagem e para que você esteja, se inscrevendo no canal. Não saia daí, é rapidinho, viu? Te aguardo. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Jesus está aqui, Ele vive, amém? E a palavra de Deus que estaremos lendo hoje se encontra em Mateus, no capítulo 28. Estaremos lendo do versículo 1 até ao versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo dos céus, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos
que vão a Galiléia e lá me verão. Amém. Eu posso ouvir um amém? E aqui se trata de um momento especial nas vidas de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nas vidas de todos aqueles que creem, que não viram, mas que creram que Jesus Cristo, Ele veio para padecer e morrer pelos nossos pecados, em cumprimento das Escrituras, em cumprimento daquilo que Deus o envia a fazer para nos oferecer a vida eterna. Mas a palavra se cumpre e ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Amém? E os registros bíblicos ficam aqui para aquele que quiser ver, porque a própria Bíblia, ela testemunha de si mesmo. Amém? E Jesus Cristo, ele, em cumprimento das Escrituras, tudo é relatado, nada é oculto, para que nós possamos compreender esse grande mistério de Deus aqui na terra, Jesus Cristo, autor e o consumador da nossa fé. E é uma passagem tremenda, porque Jesus Cristo é a essência da palavra de Deus. Amém? Tudo existe, subsiste por Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. Amém? E aqui fala sobre a ressurreição de Cristo. Amém? E aquelas primeiras pessoas que veem Jesus depois de ressuscitado são as mulheres. E que papel importante das mulheres, assim como dos homens, mas nós vemos aqui esse privilégio que foi dado às mulheres de verem pela primeira vez Jesus ressuscitado. Que honra, que privilégio, que nós que estamos aqui, independente de sermos mulheres e homens, mas que nós possamos estarmos tendo o privilégio e a oportunidade não de sermos os primeiros a vermos, não importa, mas que possamos ver Jesus ressurreto. Amém? Jesus ressuscitado, porque Ele vive. Amém? Jesus Cristo, Ele não está morto, Ele não está preso no madeiro, Ele não está preso numa cruz. O símbolo de Jesus Cristo, a cruz só representa os nossos pecados, porque Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. A cruz não representa Jesus Cristo como aquele que pecou, que errou. A cruz representa a cada um de nós na vida de Jesus, porque Ele pegou uma cruz pesada, Ele padeceu dores e sofrimentos, Ele recebeu uma coroa de espinhos, ele sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não seria essa coroa que Jesus receberia, mas Jesus, quando Ele ascende aos céus, e lá Ele recebe a coroa, e Jesus e Deus, Ele o exalta soberanamente, e Ele dá o nome que é sobre todo nome, pelo qual toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, como está registrado aqui neste mesmo capítulo. E Deus o exalta soberanamente, porque Jesus faz aquilo que ninguém, humanamente falando, teria condição. Não nos esquecendo de que Jesus, Ele está aqui, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Ele se fez homem, Ele estava aqui sentindo as mesmas dores que nós. A única coisa que Ele não fez, o que nós fazemos, foi pecar. Amém? Porque Jesus não pecou, Jesus é o próprio Deus aqui na terra. Amém? Portanto, Ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Amém? E Ele se fez pecado por nós. De que forma? Indo parar na cruz de madeiro. Ele carregou a cruz nas costas,
ele recebeu chibatadas, ele sofreu, ele teve suas costas todas cortadas, maltratadas, ele teve sua vida completamente escorraçada, maltratada, com uma coroa de espinhos, carregando uma cruz tão pesada, representando as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Mas, por amor, o amor sublime de Deus, amém? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Amém? Então Jesus está carregando todas as nossas mazelas naquela cruz. Amém? Portanto, a cruz, ela não tem a representação de Jesus Cristo, mas ela representa os nossos pecados e ali representa o amor de Deus por nossas vidas. Ali representa o tão grande, imenso amor de Jesus a se doar, a renunciar a si mesmo, a se despir da sua glória para nos resgatar das garras de Satanás, para nos livrar do mal que poderia sobrevir sobre nossas vidas se ele não viesse nos resgatar, porque foi tirado das trevas, do poder do inimigo que foi dado pelo próprio Deus, porque aquilo que Deus dá, Deus não tira, mas Deus dá armas para que nós possamos estarmos lutando contra ele. E as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são espirituais em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Portanto, estamos aqui, aqueles que estão seguindo após Jesus, que creram em seu nome, são preparados por Deus com uma armadura. E essa armadura ela é totalmente espiritual. Amém? Não se esqueça de Efésios 6, do 10 em diante, que fala a respeito que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, amém? Mas é contra as potestades espirituais nos lugares celestiais, é contra o inferno mesmo, é contra o demônio e seus anjos, amém? Mas nós, sendo revestidos da armadura de Deus, nós podemos ficarmos firmes e resistirmos no dia mau, amém? Havendo tudo, ficai firmes, amém? Porque ele nos dá essa armadura, essas potentes armas contra o mal, porque é para nos resgatar das trevas, amém? Porque quando ele morre e ele ressuscita, ele vai às partes baixas e ele triunfa sobre a morte e ele tem o poder sobre a morte, amém? Porque um dia Lúcifer, ele foi um anjo de luz e ele conheceu o céu e ele desejou ser igual a Deus, mas ele foi expulso dos céus, porque nada e ninguém pode desejar ser igual a Deus, porque só há um Deus, um só Senhor, um só Salvador, amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? As três pessoas numa só, e nós não podemos abrir mão desse entendimento, amém? Porque Deus, ele é perfeito na sua sabedoria. A palavra de Deus, ela é clara. Ela não precisa de artifícios para que ela seja compreendida. Porque ela é compreendida e, ao mesmo tempo, ela é discernida e ela é revelada através do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós só podemos entender as Escrituras à medida que lemos, quando nós temos dado por Deus a porta aberta da palavra, porque se a palavra, a porta estiver fechada, nós lemos e não compreendemos nada, amém? Então Deus, ele chama homens e mulheres dispostos a estarem pregando o seu evangelho, a estarem recebendo o seu evangelho, indo por todo mundo, pregando a toda criatura, porque a palavra de Deus precisa ser pregada até os confins da terra, porque todos precisam ouvir a palavra de Deus e não tem como falar, eu não ouvi, eu não escutei, amém? Porque Deus, ele tem os seus meios para que a sua palavra chegue
aos 4 cantos do mundo, porque Deus, Ele fala com o homem de todas as formas, como Ele falou no Antigo Testamento com os profetas. Deus fala conosco, Deus falou com os discípulos no Novo Testamento, e a palavra, ela se cumpre, ela se fecha numa só, mas ela se abre para nós. Está aberta no livro dos Atos dos Apóstolos, porque Deus continua chamando homens e mulheres para serem seguidores dele, amém? E que cada um de nós possamos sermos esses seguidores de Cristo, para estarmos levando a sua boa palavra àqueles que precisam, amém? Quantos padecem e necessitam de ouvirem a palavra de Deus? Quantos acreditam que nesse momento a sua vida está por um fio e que nada tem mais jeito? Aí chega Jesus e traz uma nova esperança de vida eterna, e traz uma nova esperança de uma transformação, amém? De uma vida que pode estar caída no monturo, que Deus tem condições de a levantar e a sentar entre príncipes, amém? Esta é a palavra de Deus, mas é preciso crer, amém? Se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus anda aqui na terra, Jesus realiza muitos milagres. Os milagres que Jesus realiza, Jesus, ele pergunta: creres? Tens fé? Amém? E ele sempre falava: tua fé te salvou, e a pessoa era curada, amém? Porque não é simplesmente pela cura, mas é pela fé, porque a fé, ela salva, e Jesus quer salvar. Então, essa fé, ela vem acompanhada de muitos milagres, e o maior milagre, não me canso de dizer, é o milagre da salvação. Porque quando você recebe do Senhor a salvação, você tem o seu nome escrito no livro da vida, amém? E naquele grande dia, esses nomes serão lidos, porque para entrar nos céus, tem que constar o seu nome no livro da vida, amém? Não abra mão por nada deste mundo, desta oportunidade de ter o seu nome no livro da vida e ser conhecido no céu. E aquele que é conhecido no céu é conhecido também no inferno, porque ele incomoda, mas ele está debaixo das potentes mãos do Senhor, ele está a serviço do Senhor, e dentro dele habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Vale a pena. Amém? E você vai falar: mas irmã, eu já sirvo a Jesus, eu já tenho o Espírito Santo. Continua, continua e continua. Amém? Virão dias difíceis, lutas, tempestades, mas Jesus, ele sempre precisa ser visto dentro do barco, das circunstâncias, das lutas, das dificuldades. Amém? Posso ouvir um amém? E lá no livro dos Atos dos Apóstolos, vamos para lá? Amém? Aqui nós vemos esta passagem maravilhosa, onde aqui expressa o momento da ascensão aos céus. E Jesus Cristo, ele, aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos do 8 até ao versículo 11, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E quando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém?
E aqui fala a respeito dos 2 anjos que ali estavam. E eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o céu o vistes ir. E a palavra por si só, ela testemunha de si mesma. E esses homens estavam ali, os discípulos. É interessante que as mulheres, elas veem Jesus ressuscitado e Jesus Cristo agora ascendendo aos céus, ele é visto pelos discípulos. Amém? Sim, ouvirem as palavras de Jesus para que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus viria sobre eles. A preocupação de Jesus, ele vem, ele cumpre a sua obra salvífica, mas aqueles que ele chama, ele não os deixa descobertos, mas ele envia o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e eles não ficariam sozinhos, e todos aqueles que estariam seguindo após Jesus teriam a oportunidade de terem o Espírito Santo de Deus, e é aquele que nós sentimos aqui agora, a sua presença. O Espírito Santo está conosco, porque Jesus o enviou. Ele ascende aos céus, mas ele envia o seu Espírito Santo. Amém? E dá essa funcionalidade à igreja, esse poder que tem a igreja, essa força que tem a igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esta igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, esta igreja invencível, imbatível, esta igreja universal, esta igreja que nos 4 cantos do mundo, quando Deus ele olha lá de cima, ele contempla a sua igreja aqui na face da terra, está pelos 4 cantos do mundo, e quando Jesus voltar, a terra dará conta nos 4 cantos de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja nos 4 cantos da terra, a terra dará conta. Primeiro, aqueles que morreram com Cristo, os primeiros serão os primeiros a subirem, e depois aqueles que ficarem também terão a oportunidade de estarem todos subindo, e será como um abrir e um piscar de olhos. É muito rápido, porque o tempo de Deus não é contado como o nosso tempo, não é como o nosso Cronos, é o Kairós de Deus. Amém? Então nós precisamos compreender que tudo passa muito rápido. Já estamos no final do ano, inacreditável, tudo passa muito rápido, mas o Kairós de Deus, ele permanece da mesma forma. Os céus continuam da mesma forma. Amém? Mas as nossas vidas, elas vão se esvaindo como vapor. Amém? Então, nós precisamos saber que nós precisamos termos um encontro com Jesus Cristo para termos essa continuidade dessa vida na eternidade. Amém? E para sempre com Ele. Amém? Então, aqui, quando a palavra dele descreve a respeito da sua ressurreição, diz que naquele momento onde Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ver o sepulcro está vazio. Amém? Tantas celebridades, tantos homens e mulheres que já passaram por aqui, que já foram enaltecidos aqui na vida terrena, os seus ossos permaneceram lá no sepulcro, mas o sepulcro de Jesus está vazio. Amém? E Jesus, ele ressuscita em corpo, alma e espírito. Amém? E o corpo de Jesus, agora o túmulo está vazio, mas Jesus é aquele que sempre dá a resposta. Jesus, ele não deixa o seu povo perdido, enganado. E ali, aquelas mulheres, diz que houve um grande terremoto, porque não estamos falando de
um Deus de pau ou de pedra. Nós estamos falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E diz que houve um grande terremoto. E porque um anjo do Senhor descendo dos céus, olha que tremendo, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Amém? Sabemos que esta pedra não era uma pedra leve, ela era uma pedra enorme e pesada. E só algo sobrenatural, como Deus enviando o anjo dele para remover a pedra. Amém? E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E esta é a representação do reino de Deus. As coisas de Deus não são banais. As coisas de Deus têm um sentido. E é o maior sentido que possa existir de tudo que é de sentido humano que nós possamos imaginar. Porque sabes de onde vens? Se lembras do momento em que nasceste? Se lembras enquanto estavas no ventre da sua mãe? Se lembras quando tinhas 3, 4 anos de idade? Ou de repente até 5 anos? Se lembras? Não se lembras quando recebeste o primeiro alimento materno do seio da sua mãe? Se lembras quando recebeu a primeira colher de alimento sólido? Se lembra quando andaste pela primeira vez? Se lembras quando estavas passando mal e eras levado para o hospital e a mãe cuidando? Se lembras quando ficavas chorando? Se lembras quando tomastes a primeira injeção? Se lembras? É mistério de Deus, porque assim Deus, ele faz com que o homem entenda que ele depende dele para se conhecer. Nós nos conhecemos, entre aspas, a partir de uma determinada idade. Antes nós não nos lembramos, porque Deus nos poupou. Amém? E nós sabemos que a palavra de Deus diz que para entrarmos no reino dele precisamos ser como uma criança. A criança ela é tão inocente que as coisas que ela vive até uma determinada idade ficam esquecidas. Ela não tem a condição de memorizar. Amém? Ela é dependente, completamente dependente do pai, da mãe ou de quem cria. Amém? E é assim que Deus quer que nós sejamos, como essas crianças. Amém? E para entrarmos no reino dele, precisamos ser assim. A criança, ela não guarda rancor. A criança, você pode bater, você pode fazer o que acontecer com ela, que depois ela vem, te abraça, te beija e diz que te ama. Amém? Assim, precisamos sermos nós como esses meninos para entrarmos no reino de Deus. Porque um dia, quando os discípulos estão impedindo o menino de chegar até a Jesus, e Jesus diz: não impeçais de chegar até a mim, porque das tais é o reino de Deus. Amém? E para que possamos estarmos entrando no reino de Deus, precisamos ser como aquele menino que Jesus coloca de exemplo. Amém? E que tudo que Jesus faz, tudo tem um propósito, tudo tem um ensinamento. Jesus é aquele grande mestre, o Messias, o nosso grande e eterno mestre, que nos ensina e que nos instrui e que não nos deixa perdidos nesse mundo de engano e neste mundo que jaz no maligno. Amém? Eu posso ouvir um amém? Entendes tu isto? E aqui, na palavra de Deus, que estamos discorrendo, aqui fala a respeito desse grande terremoto, do anjo do Senhor que desce, que remove a pedra. Amém? Você imagina um anjo de Deus enviado aqui na terra, causa um terremoto. Esse é o poder de Deus. Amém? E nos céus há exércitos de anjos. Amém? Lá em Apocalipse fala sobre os exércitos de anjos dos céus. Amém? E aqui, essas mulheres agora, elas estão ali recebendo essa resposta de Jesus que ele vive. Amém? E diz aqui que
os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, porque é assim que é a presença de Deus. A presença de Deus impacta, a presença de Deus paralisa, a presença de Deus traz arrepios, a presença de Deus cala o homem, porque ele não tem voz diante da voz de Deus. Amém? O homem fica impactado com a presença de Deus, com a soberania de Deus, com esse poder que toma conta do espaço onde Jesus está transmitindo a sua palavra. Amém? E nós nos lembramos agora de Paulo e Silas na prisão. E Paulo estava lá nu, porque tinham arrancado a roupa dele em praça pública e os levado a ele, Paulo e Silas, à prisão. E quando é à meia-noite, ali todos os presos estão ali e eles louvando e cantando. E eles estão presos pelos pés, acorrentados pelos pés, mas a palavra de Deus livre neles os faz louvar à meia-noite. E quando eles estão louvando à meia-noite, as correntes se partem e diz que vem um grande terremoto naquele lugar e a presença de Deus invade aquele lugar e as prisões elas são abertas e os presos eles não fogem, os presos ficam ali impactados com a presença de Deus. Mas o carcereiro, ele fica apavorado, porque como ele vai explicar que ele permitiu que a cadeia fosse aberta e que os presos fossem soltos. Mas o próprio apóstolo Paulo acalma o seu coração, nenhum preso sai, eles não saem, e ali aquele carcereiro tem um encontro com Jesus Cristo, porque o Jesus que Paulo e Silas serviam agora está sendo apresentado a ele. Amém? E ali, naquele cárcere interior, Jesus Cristo trabalha de uma maneira extraordinária, sobrenatural, porque Deus ele é sobrenatural. Não esqueças que Deus ele trabalha tanto na tua vida que o sobrenatural dele transparece em você, amém? E muitas das vezes Deus faz causar um terremoto através da sua vida, porque para Deus uma alma vale muito. Há festa nos céus por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus diz, sabe lá o que é isso? O valor de uma alma diante de Deus, porque o preço que foi pago por resgate foi preço de sangue, foi preço de cruz. Amém? E Jesus, de forma amorosa, Jesus volta para os seus e ressuscitado, ele vem se mostrar que tudo aquilo que ele havia dito se cumpriu e que eles já tinham ouvido através dos seus pais no passado, dos profetas que falaram para os seus pais no Antigo Testamento, e depois vem tudo se cumprindo na vida de Jesus. Jesus Cristo os ensina e agora Jesus mostra a palavra de Deus ali cumprida nele. Amém? Para que pudessem estar confiantes. Amém? E Jesus os prepara para estarem vivendo nele, através do seu Espírito Santo, com a garantia, amém, desse selo, amém, que garante que Jesus Cristo voltará para os buscar, amém, e para buscar todos aqueles que eles estivessem indo e pregando a palavra e batizando em nome de Jesus, amém, e esta é a grande comissão que Deus deu à igreja, e de pregar o seu evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aquele que crer será salvo, e quem não crer
Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A palavra de Deus é assim, ela é forte, ela é impactante, ela causa um terremoto, mas ela traz vida, e vida com abundância, ela dá certeza de vitória, em nome de Jesus. Receba a palavra de Deus, amém? Se alimente dela, em nome de Jesus. Reflita, leia as Escrituras Sagradas, deixa Deus falar contigo, amém? Porque quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo que está aqui agora, amém? Ele que tem o poder de convencer, e Ele está cuidando de você agora neste momento. Ele está te alimentando, Ele está nesse momento trabalhando na sua vida, e à medida que você permite a entrada dEle, causa um terremoto. Mas fique tranquilo, não é terremoto de temporal como a gente está acostumado a ver, porque quando, se Deus quiser, Deus faz mesmo, tá? Mas esse terremoto, ele é totalmente espiritual, amém? É o reino de Deus trabalhando a seu favor, e o reino de Deus desce mesmo. Se nós pudéssemos enxergar com os olhos espirituais aqui nesse momento, e aí nós estaríamos enxergando o reino de Deus descido entre nós, amém? E Ele envia anjos dos céus mesmo para dar ordem, para trabalharem ao nosso respeito, amém? E nos guardar em todos os nossos caminhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal, amém? Então é preciso temer a Deus, mas esse temor a Deus representa crer verdadeiramente nele, porque quem não crê não teme. Para haver um temor é preciso ter fé nele, amém? E aqui, Jesus Cristo vivo diante dessas mulheres, porque ele aparece para elas naquele momento em que os guardas estão ali com medo, atônitos, tremendo, eles estão assombrados como mortos, porque a presença de Deus causa isso na vida do homem, amém? E é totalmente espiritual. Então essa vida espiritual que desce diretamente do trono de Deus, através do seu reino que desce, e aqui há um encontro o encontro do reino de Deus com o reino das trevas. Então o reino das trevas se dissipa, porque não tem como coabitar luz e trevas. Quando Jesus estiver com a sua igreja na Nova Jerusalém, a prometida, a cidade santa, Nova Jerusalém, ali haverá um só Deus, um só Senhor, um só pastor e um só rebanho. E não precisaremos de luz. Essa luz criada pelo homem, ele será a luz. Amém? E ele é a nossa luz. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está no Salmos 119, o salmista fala sobre isso, porque o salmista, ele teve um encontro tão grande com Deus aqui na terra, que ele traz esse salmo maravilhoso e que ele expressa, é tudo expressão de amor. Ele compreende as Escrituras, ele compreende as leis do Senhor, ele as guarda no seu coração para não pecar contra Deus, e ele traz ensinos maravilhosos a respeito dessa palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela verdadeira ilumina os nossos caminhos, e ela nos tira das trevas, amém? Não temos prazer e nem satisfação estarmos nas trevas, porque somos da luz, amém? O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Então o anjo responde a elas, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E esse lugar, ele está até hoje. Muitos visitantes de todas as partes do mundo vão visitar o túmulo de Jesus Cristo. Amém? E Jesus Cristo, ele deixa testemunho da vida dele aqui na terra, para que possamos crer que verdadeiramente ele existiu de fato, ele andou aqui na terra, que existiu um túmulo, que ele foi morto e ressuscitado ao terceiro dia, e que o túmulo está vazio. Amém? E Jesus Cristo, ele nesse momento, aqui diz
E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Amém? Mas nós vemos agora a situação dessas mulheres tendo esse encontro com Jesus ressurreto. Imagine, imagine, é esse encontro que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. Amém? Esse encontro, porque Ele vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Amém? E Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é o primogênito entre os mortos, porque Ele vai e Ele nos prepara lugar. Amém? Como está em João 14, Ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou e vou preparar, não vou-lhe teria dito, vou e vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais comigo também. E quando Tomé diz que para onde, porque Jesus diz que vós bem sabeis, e Tomé diz que não sabe, e Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? E aqui Jesus, Ele cumpre tudo que das Escrituras foram prometidas, Ele é o prometido das nações, Jesus Cristo. Amém? E aqui, Ele manda que aquelas mulheres estejam indo imediatamente e falando com os discípulos, porque Jesus já vai preparando, já vai falando, porque eu estou chegando. Amém? E aqui, diz que, e saindo elas do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aquelas mulheres, imagine o coração delas, a alma. O encontro com Jesus faz isso, viu? Com certeza tiveram até mais energia para correr até os discípulos. E aqui elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Olha o exemplo dessas mulheres. Aquele que está indo até Jesus para encontrar não o Jesus morto, mas o Jesus ressuscitado, porque elas não procuravam, elas estavam acreditando que elas estavam procurando o Jesus morto, mas no fundo, elas procuram a Jesus. E quando elas encontram a Jesus, elas se dobram aos pés de Jesus e abraçam os pés de Jesus e o adoram. Imagine, é tudo que Deus quer de nós. Amém? Que nós estejamos aos pés de Cristo, o adorando. Amém? Em reverência a Ele, porque Ele não precisa, mas Ele quer receber de nós a adoração, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Amém? Ele não é rei dessa terra. Amém? Ele é Rei do céu, Ele é Rei que está acima de tudo e de todos. Amém? Ele está acima dos céus, Ele está acima, o seu trono está acima. E a autoridade máxima é dele. E a Ele foi dado poder sobre o nome pelo qual é dado sobre todo nome. Amém? Onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, quando Jesus Cristo ele está lá na casa de Marta e Maria e que Maria se ajoelha aos seus pés, Jesus fala que Maria escolheu a boa parte pela qual não lhe será tirada. Jesus Cristo mostra o exemplo que Ele quer para aqueles que estejam o seguindo e o servindo aos seus pés, adorando, reverenciando o seu nome e ouvindo dele a sua palavra. Amém? Reconhecendo, estar ajoelhado é reconhecer o senhorio de um Senhor. Amém? E aqui, a adoração, com certeza, porque o inimigo, quando Jesus Cristo, depois que ele é batizado e Deus o leva em espírito até o alto daquele cume, Satanás, quando tem aquele encontro com Jesus, pela permissão de Deus, é Deus que o leva em espírito acima daquele cume, do mais alto cume do monte, e ali o Espírito Santo tinha vindo sobre Jesus. Amém? E Jesus ali, ele está
40 dias sem comer e sem beber, mas ele está revestido no Espírito Santo. Amém? E ali, quando o inimigo oferece para Jesus tudo aquilo que está diante dele, se prostrado o adorares, e Jesus responde para ele: está escrito que só a teu Deus adorarás, somente a Ele adorarás. Amém? E Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele para adorar, mas Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo que está ali, Ele é a palavra, e a palavra responde por si só. Amém? E é a palavra que liberta das garras do mal. Amém? É a palavra de Deus que lava, que limpa e que liberta o homem. Amém? Estás enxertado da palavra de Deus? Tens o Espírito Santo de Deus? Então tens autoridade dada por Deus para expulsar o mal da tua vida. Amém? Ele não tem poder sobre você porque estás debaixo do poderio e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui, Jesus Cristo, Ele está ali recebendo a adoração daquelas mulheres. Amém? E Jesus Cristo, então, disse-lhes: não temais, ide a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E Jesus, ele fica ainda 40 dias aqui na terra. E, além dos discípulos, muitas pessoas ainda veem Jesus, até que ele ascenda aos céus, como está e foi lido em Atos dos Apóstolos, e ali aqueles homens, os discípulos ficam com os olhos fitos em Jesus. Jesus já tinha orientado para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo e seriam testemunhas até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas. Jesus quer que nós sejamos as testemunhas dele, porque Jesus Cristo vai dando continuidade de geração em geração, vai fazendo testemunhas. Amém? Porque o maior testemunho é a palavra de Deus, e quando nós nos enchemos dela, nós fazemos parte desse testemunho de Deus. Amém? E aqui nós estamos encerrando, parando por aqui, mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele está voltando primeiramente para os discípulos, porque Jesus, ele volta para os seus. Amém? E Jesus Cristo, aquilo que ele prometeu, ali naquele momento que ele é ressuscitado, ele poderia estar aparecendo para todas as pessoas que estivessem por ali. Não. Jesus primeiro ele aparece para aquelas mulheres, depois Jesus aparece aos seus discípulos, e aí depois aparece a tantas outras pessoas. Amém? Porque o compromisso de Deus, através de Jesus Cristo, é com aqueles que ele chamou e que aceitaram e creram em seu nome. Amém? Então, muitos ali que viram a Jesus ressuscitado, creram no seu nome, e que nós hoje possamos estarmos crendo de uma forma muito mais fervorosa em Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus, ele não está preso no madeiro. Jesus Cristo, ele não está em altares feitos por mãos de homens. Jesus, ele não é nenhum deus de pau e de pedra. Amém? Ele é vivo, ele vive e ele está assentado à destra do Pai. Então, nós precisamos saber que Deus é tão tremendo que ele não nos deixa enganados em nada. Ele apresenta para nós uma nova vida, cheia de esperança eterna em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então continue se alimentando da palavra de Deus, continua buscando a Jesus, porque ele continua falando: vinde a mim. Amém? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? Que Jesus tem o alívio certo, Jesus tem a palavra certa, Jesus tem o consolo certo, porque ele enviou
o outro Consolador, o seu Espírito Santo, Jesus Cristo, ele sabe como conduzir aqueles que são chamados por Deus, por seu decreto, para estarem seguindo a Ele. Amém? E hoje, Deus, Ele continua chamando homens e mulheres a estarem seguindo a Ele, porque Ele não está morto, Ele vive. Amém? Se estamos hoje aqui, falando em seu nome, Ele está presente. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. O Espírito Santo trabalhando nas suas vidas, o reino dele desce. E nesse momento, o reino de Deus desce, é automático. Amém? E você não vê, você não pode enxergar com os olhos humanos, nem eu. Porque se nós enxergarmos com os olhos carnais, nós seremos fulminados aqui, nós ficaremos como aqueles guardas que ficaram assombrados e como mortos ali diante do anjo. Amém? Porque o reino de Deus, ele é superior a esse mundo de trevas. Amém? Então, a palavra de Deus, ela impacta, a palavra de Deus incomoda, a palavra de Deus, ela afugenta o mal. Onde a palavra de Deus chega, o mal, ele não consegue resistir. Amém? O mal não consegue resistir. Se você está aí agora e tem um mal sobrevindo sobre você, ele não consegue resistir à voz do Senhor na tua vida. Repreenda em nome de Jesus agora mesmo. Faça uma aliança com o Senhor, porque Ele vive, e deixe que Ele cuide da tua vida. Amém? E que você possa ser um desses discípulos de Cristo que o Senhor continua chamando, e o livro de Atos dos Apóstolos está aí aberto para que continue crescendo esse livro. Amém? E possamos ver a igreja do Senhor crescente aqui na terra até a sua vinda. Mas o seu evangelho será pregado nos 4 cantos da terra, até os confins dela. Amém? E que o Senhor, nos chamando, não endureçamos os nossos corações, mas que possamos estarmos ouvindo aquilo que diz o Espírito Santo às igrejas, e que possamos estarmos abrindo os nossos corações e aceitando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, autor e consumador da nossa fé. Amém? Este que é o nosso grande e eterno Salvador. Amém? Sinta a tua presença aí. Amém? Se banhe nessas águas cristalinas que descem do trono de Deus. Se sinta à vontade no meio do reino de Deus que paira aí, agora onde você está. Não importa se você estiver num trânsito, se você estiver no meio da rua, se você estiver no hospital, se você estiver no seu trabalho, se você estiver numa condução, se você estiver numa praça pública, se você estiver agora dentro de um hospital, se você estiver dentro de um presídio, nunca se esqueças, és livre no Senhor. A prisão, ela não torna o homem cativo. Paulo e Silas na prisão, eles louvavam, e os cárceres, eles foram abertos, e a palavra de Deus entrou, e ali vidas foram libertas por Jesus Cristo. O que liberta é a palavra de Deus. Então, se estás aí nesse momento ouvindo a palavra do Senhor, amém? Que Deus esteja trabalhando na sua vida, mudando a sua história e reescrevendo uma nova história com a marca do sangue de Cristo nas suas vidas. Amém? Posso ouvir um amém? Receba o abraço que eu não posso dar. Amém? Não se esqueça, Jesus está aqui, Ele vive. Amém? Que estejas recebendo do Senhor. Amém? Um poder que desça sobre sua vida, que o Senhor esteja resgatando sua vida para Ele, amém? Em nome de Jesus. E que você que está aí, amém? Não saia daí ainda, mas continue curtindo, continue deixando seu like, continue comentando, continue compartilhando, e deixe que o YouTuber entenda que você gostou, amém? E mesmo que não tenha gostado, mas que o YouTuber entenda que você ficou até o final, amém? E que todas as vezes que chegarem os novos vídeos de mensagem, que o YouTuber esteja enviando diretamente para a tua casa. Amém? Deus sabe onde você mora. Amém? Mas Ele quer morar dentro do seu coração. Eu posso ouvir o amém? Jesus vive. Jesus está aqui. Ele vive. Amém? Jesus está aí. Ele vive. Amém? A paz do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Se inscreva no canal. A paz. Jesus vive.
Ele está aqui, Ele está aí. Amém? Eu posso ouvir um amém? A paz.